Salve simpatia, galera! Esse é o Rio das Podcast, o canal de Rio das Ostras que aproxima a cidade com você que está aí do outro lado através dos meus convidados. Eu sou a Fabi e hoje eu trouxe aqui uma parapsicóloga clínica para a gente falar de um assunto muito importante que esteve aí em pauta nas últimas semanas, que é a adultização e a exposição de crianças na internet. Hoje eu trouxe aqui a querida Irene Alberico. Querida, muito obrigada por você ter aceitado o convite do Rio dos Podcast, viu? Eu que agradeço essa oportunidade. Vai ter muita coisa boa para a gente falar. Sim. Bom, esse episódio aqui tem um oferecimento do Paiol, que é um lugar que, se você quiser tomar uma cerveja boa, artesanal, gelada, falar de coisas incríveis, rir e também comer um hamburguinho e um petisco delícia, é só você colar lá no Paiol. Acesse as redes deles aqui, ó, @Paiol Rio das Ostras, para ter mais informações, tá bom? E também a Manacá Digital, que é da nossa querida Paulinha, que faz aqui os cortes e a edição do nosso podcast. Então também acessa aqui a rede da Manacá Digital para você saber mais informações, beleza? Irene, eu não sei, olha, o assunto é tão complexo que eu não sei nem por onde começar. Mas para que as pessoas entendam, o que faz uma parapsicóloga clínica? Então, né, a parapsicologia, ela na verdade, ela investiga, né, fenômenos sobrenaturais, vamos dizer assim, né? Muita gente confunde até a parapsicologia com coisa de espiritismo, sabe? E ela não vai por esse caminho. É aquilo que a ciência, né, não explica, como a telepatia, como a bilocação, né? E tem uma coisa interessante que é a pré-cognição. Cognição é você antecipar um fato. Isso acontece muito comigo. Antes da coisa acontecer, eu já sei que aquilo vai acontecer. E aí você vive uma realidade e você faz, isso já aconteceu? Não aconteceu, está acontecendo. É muito interessante como a nossa mente tem capacidades que muita gente desconhece. E muitas pessoas têm a sensibilidade de ter certos desenvolvimento, né? De, como eu falei, telepatia, clarividência, psiconesia, tem vários tipos, né? E se acham diferentes, ou se acham doidas, malucas, ou são rotuladas dessa maneira, quando na verdade não é. São pessoas sensíveis e que têm essa capacidade de perceber. São percepções. Então, a parapsicologia ela vai por aí e ela vai estudar também o funcionamento da mente humana, né? As suas programações mentais, desde a sua gestação, da sua concepção, à gestação, ao momento do nascimento, infância, e vai por aí afora. E a gente levanta o histórico dessa pessoa para entender seus sentimentos, os seus movimentos aqui nesta realidade, que às vezes a pessoa não entende porque age e porque sente daquela maneira. Então tem toda uma história aqui por trás que constitui essa pessoa. Nossa, então é bem complexo, né? É. Quando você recebe o paciente, quais são as ferramentas que você usa? Então, porque assim, a parapsicologia não é psicologia, sim, né? A mas gente sabe que na psicologia é mais uma conversa e tal. Se eu estiver falando merda, você me fala. Mas é mais uma conversa e tudo. E na parapsicologia eu acredito que você tenha ferramentas. Como qualquer outra, né, terapia mental, você vai fazer a anamnese dessa pessoa, né? Conhecer essa pessoa, a história que ela carrega ali, né? A parapsicologia ela é mais acelerada do que a psicologia, porque a psicologia permite que você divague ali, você fala. A parapsicologia, ela interrompe. Ela mostra alguma coisa para você, para ver se faz sentido. Ela vai sempre querer trazer para você um novo olhar. Vai puxando do paciente. Isso, ela vai fazendo você raciocinar, não só em cima da sua percepção, mas eu posso interromper e falar, você pode olhar por aqui. E não ficar esperando ele chegar nessa conclusão. Eu meio que antecipo isso para ele, né? E às vezes, em cima dessa nova visão, a gente vai trabalhar 2, 3 sessões até ele conceber que é isso aí, dá para fazer diferente, porque nós estamos muito presos
ao nosso passado, né? Nós somos moldados, nós somos moldados. Aquilo que foi passado para a gente, por papai, por mamãe, família, né? Pela aquela cultura familiar que você carrega dentro de você, você leva para a vida. Então, se você tem uma família onde a sexualidade ela é banalizada, tudo bem, você vai para a vida adulta com essa sexualização, com a sexualidade sem muito valor moral. Porque lá na sua base, e já aconteceu de atender uma pessoa, que a avó pede ao netinho para colocar filme pornô para ela. Que loucura, né? Então, assim, se essa criança já vê uma avó assistindo um filme pornô e é legal e não tem nada, tá tudo bem? É a educação que ela está recebendo e para ela tá tudo certo. Passou para a geração seguinte e essa geração vai passar para a geração seguinte, né? Porque é normal. Uma filha ser abusada é normal. Porque a mãe foi abusada, porque a mãe da mãe foi abusada. Então, e aí cria essa memória de abusos. E memória, passado, a gente não deve estar olhando para o passado, mas temos que entender que esse passado ele está dentro de nós. E se nós não reconhecermos que isso não é normal, eu repito o padrão. Uhum. E aí é sistêmico. E aí exatamente sobre isso, né, que a gente teve essa pauta das últimas semanas, que o Felca, que para quem não sabe, o Felca é um influenciador digital da rede do TikTok, é um rapaz novo que faz vídeos com ironia, mas sempre com um tom de crítica de alguma coisa. Porém, esse assunto, né, da criança mexeu muito com ele, vem mexendo, porque como ele está na internet direto, ele vê muitas coisas, e ele fez uma investigação de 1 ano para poder recolher provas e tal, para fazer uma denúncia. E através dessa denúncia, a gente viu aí pessoas serem presas e tal, e essa pauta veio para a margem. É uma coisa que na verdade não foi o Felca que inventou, né? A coisa já estava aí. Ele levantou uma bandeira. Ele levantou uma bandeira que, aliás, deveria ter sido feita por outras pessoas, mas enfim, a gente vai falar sobre isso. E aí, assim, no vídeo, eu acredito que você tenha visto o vídeo, né? Sim, sim. No vídeo, ele mostra justamente essa influência dos pais em cima das crianças. Por quê? Porque hoje na internet o interessante é você ganhar grana com o conteúdo que você faz. Uhum. Então a tal da monetização está sendo vista como a qualquer preço. Então os pais muitas vezes sabem, outras não sabem, porém estão expondo crianças a coisas que vai gerar um impacto lá na frente. E eu queria que você falasse sobre isso, porque assim, eu acredito que como você deu o exemplo aí, né, da avó que pedia para a criança colocar o filme pornô e ela está sendo educada dentro desse regime. Desse contexto. E para ela está tudo bem, como é que vai ser para essas crianças que os pais estão já colocando ali dentro da internet, num mundo de cão? Como é que vai ser isso lá na frente? Como é que você vê isso, assim? É extremamente sério o assunto e muito perigoso, né? Porque a criança, ela não tem maturidade emocional, nem cognitiva, ela não tem. Você ouviu, como é que é o nome dela mesmo, da menina? Camilinha. Camilinha, falar, porque eu quero viver a minha vida, isso aos 12 anos de idade. Que vida! Gente, eu com 12 anos, que meu vida. Deus do céu. Mas essa vida que ela está dizendo é o que ela construiu, porque ela não teve vida dentro de casa. E aí eu fui ver alguma coisa dela e ela está ali denunciando, não está denunciando, mas é normal para ela, né? Assistir o pai cuspir na cara da mãe, ser espancada pelo pai, assim como a mãe também. Então, que estrutura familiar essa menina tem para dizer eu quero viver a minha vida? Ela não tem uma base forte, a base dela é muito frágil. E quando você fala em adultização, essa menina está pulando etapas. E quando você pula etapas, você é um ser fraco, fragilizado, porque você não trabalhou o seu emocional aqui atrás. Você deixou de viver a sua infância, aquilo que te faz ser a criança, né? A criança é lúdico,
brincadeiras, é a coisa positiva e que tem que ter. Agora, os pais estão muito ocupados, então, peraí, dá um telefone aqui que essa criança tem que se acalmar. Esse é o remédio? E aí, esses pais estão ausentes. Não, mas eu estou ali. Você só está de corpo presente. O estar presente é chegar de um trabalho, por exemplo, sentar com a criança no tapete e brincar com ela. É a criança chegar, puxar a calça do pai, querer mostrar o desenho que ela fez na escola, mas o pai não tem tempo para olhar, depois eu vejo. Aí ela vai para a mãe, reclamar de um coleguinha alguma coisa, agora não dá, estou ocupada. Então essa criança, ela deixa de quê? De existir. Ela não existe. Ela não é um ser. E ela precisa pertencer. Todo ser humano precisa pertencer a um grupo. Se não for dentro de casa, o familiar, ela vai buscar isso em outro lugar. E aí ela encontrou como é que é o nome dele? O Ítalo, né? Como uma pessoa bacana. E eu até acredito que ele seja cara bacana. Que tem lá também os grandes problemas dele lá para estar fazendo o que ele está fazendo, ganhando dinheiro em cima da inocência de uma criança. Porque todo mundo está focado na criança, né? Como é que essa criança pode fazer isso? Tá, mas assim, te interrompendo rapidinho. O Ítalo é um adulto, né? Eu tenho a plena percepção, acredito, que ele sabe o que ele está fazendo. Talvez ela não. Ela não. Né? Mas se ele tem dentro da casa dele, que é uma mansão gigante, várias crianças e adolescentes para monetizar, ele sabe que aquilo ali para ele é uma obra-prima, né? Isso, é algo para ele ganhar uma grana. Uhum. Mas ele sabe que são crianças. Então, mas aí existe o adulto mau caráter, o adulto bom caráter. E aí existe uma outra coisa. Nós estamos falando em adultização e tem o adultecer. O adultecer é você encontrar uma pessoa de 40 anos com atitudes de criança. Ele tem que adultecer, ele tem que corresponder à idade cronológica dele. E com atitudes infantis, não faz sentido. Então, esse menino, ele tem um comportamento com a idade dele, então ele precisa adultecer. Mas para adultecer, você tem que ter o quê? Responsabilidade. Enquanto que a adultização, eu tiro você da sua fase de 10, 11, 12 anos e jogo você para ser uma mulher. O jogo de sedução. Você tem que fazer o máximo de sedução aqui para quê? Para eu poder ganhar financeiramente. E cadê o papai e mamãe? Cadê esse papai e mamãe? E pior, cadê as autoridades? Existe a BRIC, né? O ABRIC, que é uma instituição governamental, Fundação ABRIC. Fundação ABRIC, isso mesmo. Isso, né? Que tem a iniciativa de combater o abuso e a exploração sexual da criança e do adolescente. Eles ganham verba federal para estar olhando para esse lugar. E aí? A gente tem o ECA também, né? Tem o ECA também, o Estatuto também. da Criança e do Adolescente. Então, assim... Porque a gente não tem político trabalhando. Adianta ter leis, ter normas, se não tem quem olhe para isso. E outra coisa, a punição é a mais absurda de todas. Não sei se você chegou a ver. Não vi. É de 1 a 3 anos. Só? É de 1 a 3 anos. E aí, nesse que eles estão agora trazendo aí a projeto de lei, né? Que é para mudar isso. O 2628, a PL 2628 de 2022? Isso, a PL 20... É 2628, não é? É 2228, eu tinha anotado ela aqui. 28? É 22 porque ela é de 2022, né? Isso mesmo, 2228. Então, olha só, se você aliciar, assediar, instigar e constranger de qualquer maneira, né, uma criança com fim para praticar atos libidinosos, a pena é de 4 a 8 anos. Não, isso é para ser, né? Hoje é de 1 a 3 anos, né? A multa é tudo muito pequeno. Submeter criança ou adolescente à prostituição e exploração sexual, pena de reclusão de 6 a 12 anos. Quando essa pena for pesada, as pessoas vão pensar 2 vezes antes, porque eu vou ganhar, sei lá, R$1 milhão e vou ficar preso por 3, 4 anos, porque nem fica tudo. Porque fica geralmente 1/3 da pena, É 1/3 da pena, então vale a pena.
Quando eu sair daqui, eu estou milionária. O crime compensa. E isso, o Felca trouxe essa bandeira, né? Levantou essa bandeira agora e todo mundo está se mexendo, principalmente em Brasília, né? Os nossos representantes. A Câmara aprovou, né? O projeto de lei já foi um grande avanço. Então, mas por que só agora? Porque o Felca falou? Pois é, que triste, né? Vivermos num país onde precisa de alguém cutucar um vespeiro para que os nossos governantes possam tomar uma atitude. Não, e só foi mexido o vespeiro porque o Felca ele tem um alcance gigantesco. Gigante. Que, aliás, eu acho que esse é o verdadeiro papel do influenciador. O influenciador, que assim, gente, aqui na internet, todo mundo tem poder de fala. Né? Todo mundo igual a mim aqui, bota uma câmera e vamos gravar. Mas se você tem o poder de fala, você também tem uma responsabilidade social, de alguma forma. Sim, né? sim. Então abre a tua boca para falar o que presta e fazer o que faz a diferença. Né? O Rio das Podcasts, ele é um podcast para a gente falar aqui da cidade, né? Uma coisa mais despojada, mas eu achei extremamente necessário a gente falar sobre isso, porque aqui a gente também tem uma sociedade. A gente também tem que cutucar a sociedade aqui para também ter esse olhar. Então, assim, dentro da internet, é interessante a gente falar essa coisa, né, da internet em si, porque antigamente, né, por exemplo, na minha infância e na minha adolescência, eu podia brincar na rua. E o perigo para os pais era a rua. Né? Era tipo assim, alguém levar minha filha, sequestrar minha filha, não sei o quê. Com o tempo, a gente viu que a violência foi aumentando, o número de pessoas no mundo foi aumentando muito, e aí tornou-se uma ideia de segurança. Fica dentro de casa. O quadrado do condomínio. Sim. Né? O perímetro do condomínio. Então, os condomínios explodiram, onde você vai ter um monte de condomínio, porque ali é seguro da criança estar. Porém, a internet não tem muro. Não. A internet não tem muro. E as crianças estão recebendo o celular como uma forma, como você falou, de acalmar, né? Porque não pode brincar na rua, só pode brincar no condomínio. Nem sempre está todo mundo no condomínio. Então a criança fica entediada e o que ela faz? Ela começa a pirar o cabeção, o pai e a mãe dão o celular na mão dela. E o que é esse celular? É o mundo. Então, e aí tem ainda pior, né? A família deixa de existir porque a criança começa a ter um mundo à parte, viver um mundo à parte. E a família dela passa a ser o virtual. E aí eu já vi casos do filho estar no quarto de porta fechada e manda uma mensagem para a mãe: estou com fome, o almoço está pronto, traz aqui para mim. E a mãe leva. E o pior, que a mãe leva. Então a mãe passa a ser até serviçal. Mas isso é para compensar a falta, a presença dela na educação desse filho, porque ela já terceirizou, porque ela precisa trabalhar. E aí é isso, né? Você botou filho no mundo, eu preciso trabalhar. Nem precisa, mas eu quero ter mais, porque o ser humano tem isso. Ele quer sempre conquistar mais. Já tem uma vida bacana? Poderia estar dando atenção para o filho? Poderia, mas ela quer mais. Na desculpa de dar mais para o filho, mas o filho não quer mais aquilo. O filho quer o aconchego da mãe, o olhar da mãe, o cuidado da mãe, que está a cargo da professora, da empregada e da babá. Só que aí tem uma questão, né, gente? Quais são os valores dessa babá? Quais são os valores que esses profissionais carregam dentro deles? São os mesmos valores da mamãe e do papai? Eu não ensinei meu filho a fazer isso, não, mas ele aprendeu, mas ele não tem aqui uma base sólida e forte, então ele agrega, ele vai. No entanto, se ele tivesse uma cultura dentro de casa, familiar, onde as pessoas se valorizam, onde um olha no olho do outro, né? A mãe está dando comida para a criança na colherzinha e está aqui, ó, no celular. Eu já vi isso acontecer, direto. Né? E eu falei assim, gente, você está dando uma comida para o teu filho, curte esse momento, curta o presente, viva o presente. Porque passa rápido, né? Passa rápido, porque o futuro a gente não sabe se vai chegar.
Então, nós não temos que estar presos no passado e nem estar pensando no futuro. E quando você se conscientiza que você tem que viver a presença, o presente, né? E olhando o teu filho de frente, porque ele vai crescer, e ele vai crescer carregando aquilo que você ensinou, não naquilo que você falou, mas é o exemplo que você dá de atitudes. O que marca na criança é as suas ações, é a ação do pai, é a ação da mãe. Como uma mãe olha para esse pai, como esse pai olha para essa mãe, é com respeito, é com grito, é com xingamento. O que acontecer, esse filho vai crescer assim, é assim que é ser marido. Marido chega a mulher. É assim que trata a mulher? É isso que ele vai levar para a vida. Então, se você, por exemplo, quer saber se seu marido é um bom parceiro, vai lá dar uma olhadinha como ele cuida da mãe dele. Não tem errada. É verdade. E aí você faz uma pergunta assim, poxa, mas eu não sei se esse cara é o que eu busco, né? Aí você faz uma perguntinha, esse cara é o ideal para ser o pai do meu filho? Se ele for, ele vai ser um bom pai. Mas se ele não for, parte para outra, porque essa criança que vocês vão dar vida precisa de um pai centrado, de um pai com valores morais, respeitador, né? E isso está raro, né? Você vê que está todo mundo reclamando porque as pessoas estão vivendo um mundo à parte, vivendo uma realidade que não é uma realidade virtual que cada um criou. Eu tenho um primo que aí é família, que essa história do filho ficar dentro do quarto e não querer sair do quarto, ele foi lá e arrancou a porta. Tinha que bater para entrar. Ele falou assim, não vou bater na porta da minha casa. Ele tinha acho que 16 anos, né? Você acha que essa questão do adolescente reivindicar o da criança, né? Reivindicar a privacidade dela, você acha isso certo? Qual o amadurecimento que ele tem, emocional, mental, para ele exigir alguma coisa? Ele está no lugar de aprendiz. O filho, ele está no lugar de aprendiz até o dia que ele pagar o teu próprio sustento. No dia que ele se mantiver, né, financeiramente, ele vai para a vida dele com tudo que ele aprendeu aqui. Mas para que existe um pai e existe uma mãe? Para dar esse caminho. Para ensinar, para dar limites. Limite. Limites, né? O papai e mamãe não tem que ser amiguinho de filhinho. Papai e mamãe têm autoridade. E se você não entrar com autoridade com o teu filho, ele não vai respeitar a autoridade lá fora. Ele vai ter problema no trabalho, tanto que hoje está difícil de encontrar pessoas para trabalhar, porque ninguém quer se sujeitar à autoridade e à disciplina, porque eles não aprenderam dentro de casa. Então, essa menina, a Camilinha, né, por que ela está tão perdida? Ela vai dizer, eu não estou perdida, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe o que está fazendo? Como é que uma criança pode saber o que está fazendo? Inverter os valores? A filha diz para o pai e para a mãe o que ela quer fazer? Não. Os pais, eles foram colocados no mundo, né, com valores. E quem vai passar esses valores para a criança são os pais. Eu já ouvi pais dizer assim, o mundo vai ensinar. Mas ensina muito torto. Então, olha a transferência de responsabilidade. Eu fiz tudo o que eu pude. Cara, você fez tudo o que você pode, ainda tem mais um tanto que você pode fazer. E se essa criança está respondendo de uma forma não esperada, o ensinamento foi dentro de casa. Esse sistema familiar, de alguma forma, lá para trás, ele é tóxico, não é tóxico, onde é que ele está, se eu tenho que me afastar, eu não tenho que estar junto, eu tenho que proteger quem? A minha família. Quem é a sua família? É o pai, a mãe e o filho. Vovô e vovó está para trás. Eles têm os valores deles, eles têm as crenças deles e que deve ser respeitada. Mas serviu para aquele momento deles, né? Não serve mais para esse momento. Então, seguir para frente, com o filho na frente e os dois atrás, apoiando, ensinando, dando limites, né? Não presenteando quando ele não merece,
porque é o que mais acontece. A criança faz tudo de errado. Não passa de ano, não estuda, responde, fala palavrão, chega no final do ano, dá um iPhone. Cara, eu estou presenteando a quem... Se eu faço um monte de M, ainda sou presenteada, por que que eu vou ficar preocupada em ser um ser humano melhor? Não preciso. Então eu acho que as crianças estão perdidas porque os seus pais estão perdidos. Você sabe que teve uma época que eu fui instrumentadora cirúrgica há muitos anos, né? Trabalhei dentro de hospitais e tal, e fiz uma parte da minha carreira dentro da clínica de ensinamentos do Ivo Pitangui. Então lá eu lidei com grandes cirurgiões, né? Os staffs Sim. de lá, inclusive o professor Ivo Pitangui. E uma vez aconteceu uma coisa que eu lembro sempre, quando fala desse assunto, né, de crianças e tal, de educação. Eu cheguei e aí tinha um cirurgião, assim, um coroa sentado, desolado, assim, com um olhar no nada. Aí eu, bom dia, doutor, tá tudo bem? Ele, tá, né? Eu tô chateado porque os meus 2 filhos repetiram de ano. Uhum. Eu falei, poxa, que triste, né? Porque, na verdade, os pais, a única coisa que os pais querem é que os filhos nessa fase passem de ano. Ele falou, mas eu não tenho o que fazer, porque eles são criados pela babá. Porque eu sou médico, a minha esposa também é médica, e a gente não tem tempo para se dedicar, né? Então, assim, a babá não tem o poder, né, de mandar a criança fazer algo, né? Vai estudar, não vai jogar videogame, não sei o quê. Esse papel é dos pais. E como eles estavam sempre trabalhando, as crianças repetiram de ano. E eu fiquei pensando, eu sempre penso muito nisso, né? Porque a gente também, Irene, assim, a gente também tem que raciocinar que a gente está vivendo um mundo muito acelerado, onde não existe mais a dedicação que a gente teve, né? E também a possibilidade de só um pai trabalhar e a mãe cuidar dos filhos, né? Hoje todo mundo tem que trabalhar porque senão não se sustenta, né? Na maior parte das vezes. E eu acho que esse é um ponto que realmente vai influenciar. Tem um Sabe? custo. Isso tem um custo. Isso tem um custo. E esse custo a gente está vendo aí. Esse caso da Camilinha é só mais um. E tem mais um tanto, né? Tudo que você faz tem um resultado, né? Toda sementinha que você planta, você vai ter uma colheita próspera, outras nem tanto, né? Mas o que você está plantando? Como você falou, o pai é cirurgião, a mãe é cirurgiã, tiveram filhos. Então, e aí? Esses filhos... Cara, você quando tem filhos, você já sabe o que esses filhos vão precisar. Vão precisar de muita atenção, de um pai ou de uma mãe. Você falou assim, mas esse mundo acelerado, né? Sim, eu acho que as pessoas têm que frear. Não existe mais família. Você fala, porque assim, pai e mãe pode trabalhar? Pode. Mas quando chegar em casa, eles são 2 filhos. Eles trabalham na rua e continuam em casa no celular. Você vai sentar à mesa para almoçar, o pai está no celular, a mãe está no celular, o filho quer conversar, mas atrapalha e acaba indo para o quarto, porque ele não existe. Então, acho que tudo tem que ser ponderado. Não, no momento que nós chegarmos em casa, esse celular será desligado. Uhum. Porque se você não priorizar teu filho, se ele não sentir amado, acolhido, ele vai buscar esse acolhimento em outro lugar. E esse lugar hoje é a internet. Esse lugar é a internet. Onde ele encontra alguém que diz que ele é bonitinho, que é inteligente. Que ele pode ser um personagem. Que ele pode ganhar dinheiro. Entendeu? E que ele vai apresentar um mundo que os pais não têm nem noção onde é que ele está, porque a família dele agora é virtual. Aquela família não interessa mais a ele, porque aquela família só traz dor para ele. E quando você sente dor, você quer fazer o quê? Você se afasta. Nesse ambiente aqui é um ambiente dolorido para mim.
Eu não tenho uma mãe, eu não tenho um pai, eu quero falar, não me deixam falar. Eu quero ter uma resposta também, ninguém fala comigo. E aí, com isso, eles são jogados no colo dos pedófilos. Que dá tudo o que eles precisam. Tudo. Então, de novo, a responsabilidade está... Não tem jeito no papel da mãe, no papel... Tanto que a terapia, quando você faz uma terapia com criança, os pais também fazem parte dessa terapia. Porque não tem como você trabalhar uma criança sem trabalhar os pais. Né? Impossível. Impossível por conta... Nossa mente, ô Fabi, a nossa mente ela só fica completa, né? Na sua forma de pensar e de saber, de discernir, aos 25 anos de idade. Aos 25 anos de idade, você pode dizer, eu sou um adulto com condições de discernir, de perceber os valores, está pronto. Agora eu tenho 25 anos, traz isso para 12. A criança não sabe, ela sabe o que ela acha que sabe. E o que ela acha que sabe é que é o grande problema, né? Porque você tem muita informação, você recebe muita informação, mas você não tem amadurecimento para lidar com elas. Inclusive, esse é um ponto que o Felca fala, porque como a internet é um lugar sem muro e a criança está ali exposta, ela ainda não sabe lidar com as críticas que vêm através da internet. Porque nós, adultos, a gente sabe... mais ou menos também, né? Porque crítica ruim gosta. É sempre ruim. Vai machucar. Vai machucar. Mas a gente consegue ter um amadurecimento. Você tem uma estrutura para lidar com isso. Para lidar com isso, né? E a criança não tem. Ela é muito vulnerável. E aí quando entra alguém lá para falar assim, fulaninha tem, sei lá, o cabelo é feio, a bunda é não sei o quê, não sei o que lá. Acabou com a vida dela. Cara, a criança isso vai gerar um trauma. Isso. Né? É. Eu queria até que você falasse sobre isso, dessa estrutura mental que a criança forma nesse momento, para levar isso lá para frente. Então, a criança ela tá sendo formada, né? Está sendo formada por opiniões. Então, se eu tenho dentro de casa que ninguém diz que eu sou bonita e aqui fora alguém diz que eu sou feia, meu cabelo é horroroso, você vai criando um monstro dentro de você, porque é nisso que você acredita, se ela falou então é verdade, porque a criança acredita, ela não tem discernimento, né? Como o próprio Felca, foi durante 8, 9 anos sofrendo bullying no mesmo colégio, porque ele era muito tímido, ele não se abria para os pais não sabiam, e ele continuava naquela dor ali, do esquisito, do diferente. E ele sempre foi muito grande. E ele é muito grande. E ele era muito sensível também, né? De perceber as coisas. E ali ele se engolia, né? Tanto que hoje ele é um adulto e você vê que ele é uma pessoa ainda tímida, introspecta, né? Mas quanta terapia o Felca fez. E essas crianças, que terapia? E os pais proibiram ele de fazer conteúdo na internet quando mais novo. Esse então, eu não sabia. Os pais proibiram, falaram assim, não. Porque ele é do mundo dos games. Sim. Ou gamers, né? Uhum. Ele é dessa linhagem. Então ele começou a fazer conteúdo de videogame. E aí, quando os pais descobriram, não, deixa você fazer 18 anos, porque até então não vai fazer. E hoje ele agradece. Exatamente. Porque quando o pai e a mãe colocam limite, hoje ele está chorando. Deixa ele chorar, porque você está ali perto. Para que amanhã, quando ele chorar, você não pode fazer mais nada. Então é para chorar hoje. Mas voltando aqui no nosso assunto aqui, a lei que a gente tinha falado era 2628, 2022, né, 2022. E aí eu queria trazer, voltando para o assunto aqui, é o seguinte. Hoje nós estamos falando do que o Felca trouxe, né? Mas desde que, acho que Brasil é Brasil, né? Onde há mais miséria, há mais promiscuidade. Onde há mais miséria, há mais abusos, né? Porque as crianças passam a ser moeda de troca. E se isso que eu estou falando, qualquer um pode entrar no YouTube, colocar lá e pesquisar o que vocês quiserem. Mas o que está acontecendo aqui, né? Que são pessoas de um nível social aqui mais médio para alto, ninguém está falando do Pará, né? Do Maranhão, daquelas cidades bem lá para dentro, onde Acre, onde para você chegar tu vai andar 100 km de terra batida.
E lá você vai encontrar crianças de 5, de 4, de 6 anos, que já foi denunciado. E até hoje elas continuam saindo nos barquinhos dela para pegar as balsas que estão passando e ali elas entram. E elas são abusadas por conta de um saquinho de pipoca, pela bolacha, pelo óleo de soja, o café. Os meninos também, nessa mesma faixa de idade. Então, quando a gente fala em proteção da criança, a gente está falando desse mundo virtual, mas nós temos um mundo real, que isso está acontecendo na cara de todo mundo, principalmente dos nossos representantes, né, políticos aqui, governamentais, e o que nada é feito, porque tem instituições que são pagas para estar olhando, principalmente nesses estados mais pobres, que não são as grandes capitais, e essas crianças continuam indo lá buscar a pipoca, o biscoito, porque não tem dentro de casa. Não, e os próprios pais mandam ir, né? Mandam, e vendem também a criança. E tem a venda da criança. Eu vendo a mais velha para poder ter dinheiro para comprar comida para o mais novo. E eles passam literalmente fome. É fome. Elas fazem aquilo por fome, né? Então, veja bem como é que é tão distorcido, né? Eu discuto esse assunto aqui porque é um assunto que está dando ibope. É um paradoxo total. Dá ibope, então eu vou fazer isso aqui. Mas tem aquele assunto lá que não dá ibope e é melhor deixar aquilo lá no pano de fundo se ninguém olha, ninguém vê. Mas onde a dor daquelas famílias, a dor daquelas crianças precisa ser olhado com carinho, sabe? De punição severa. Não adianta colocar meia dúzia de fiscais para não permitir que as crianças subam nas balsas, porque eles não dão conta. Não, e também, cara, ali tem muita gente, muito peixe grande, rola muita grana. Que a gente sabe que é isso, né? A gente não vê, mas a gente sabe, ali a gente tem, enfim. Fabi, tem organizações que pegam essas crianças de 4, 5 anos, extraem os dentes das crianças para que na hora de um sexo oral ela não morda a pessoa. Putz. Então, isso também já foi denunciado. Como dar comida pastosa para a criança, para ter um intestino mais livre para o sexo anal. Isso também já foi divulgado, já foi denunciado. Né? E aí você olha hoje, você vai lá no YouTube para ver se houve alguma mudança. Ah, não, tem um fiscal aqui que olha. E o fiscal fala assim, eu já falei para você não voltar aqui, para uma menina de 11 anos. Né? Não, eu só estou dando uma passadinha aqui, eu só estou olhando, eu não vou subir não. Né? Então, qual a punição dessa balsa? Uma punição tem que ser uma punição bem alta para que essas crianças realmente não subam, porque eles vão ter que pagar uma multa muito alta. Porque se essas crianças estão subindo, apesar de dizer que não podem... Você acha que multa resolve? Bom, a miséria precisa... né? Você investe muito nas grandes capitais, mas a miséria num país como o Brasil, um país riquíssimo, riquíssimo, onde dinheiro sai pelo ladrão, literalmente, né, pelo ladrão, né, enquanto crianças de 3, 4, 5 anos estão passando fome. E aí a prostituição vem, aí os abusos sexuais assim, ó, avassalador, e só quem pode resolver isso são as denúncias, são pessoas chegando e falando mesmo, para ver se... Inclusive o Felca, ele gravou um vídeo recentemente ensinando as pessoas a denunciarem na internet. Então, vai lá na rede dele, ele tem rede também no Instagram e ele mostrou passo a passo de como você pode fazer isso, porque dentro da internet você não precisa se identificar, né? Então, só que para isso você precisa reunir provas. Então não adianta fazer no calor, né? Você tem que pegar, tem que ter os prints e tal, fazer arquivos para colocar lá. Porque, na verdade, a sociedade, ela só caminha junto. Ninguém caminha sozinho. Porque daqui a pouco, esse assunto vai sair do holofote. Vai ser outra coisa que vai vir no lugar e isso vai passar, né? E ele fala, no vídeo da adultização dele, eu fiquei, assim, muito impressionada, que ele mostra que nesses vídeos onde aparecem crianças dançando ou fazendo alguma coisa, tem
umas figurinhas, umas coisas lá que tem escrito assim, link na bio, link na bio, link na bio, que é o link do pedófilo. É. Cara, e é assim, ó, são muitos. E se existe esse mercado aquecido, que tem gente que compra. Mas muito. Não existe a droga, né? Tem quem vende, porque tem muita gente comprando aqui, né? Consumindo isso aqui. Mas você sabia que, olha, a exploração sexual infantil, nos últimos 4 anos, cresceu 195%. Meu Deus. Isso segundo o Ministério dos Direitos Humanos. 195% foi de aumento de exploração sexual infantil nos últimos 4 anos. Isso significa que a miséria aumentou consideravelmente. Sim. Porque, né, eu acho que uma coisa liga a outra. Quanto maior a miséria, maior a promiscuidade, maior o descaso. E é isso que a gente está assistindo. Não é só criança e adolescente, porque ninguém quer mais trabalhar, todo mundo quer ser influência, né? Porque é um dinheiro fácil. Só que por trás disso tem muitas outras coisas que todo mundo está se fazendo de cego. Eu vi uma psicóloga falando uma vez que meio que investigou um pouco, né, sobre esse mundo da pedofilia, e ela falou que um vídeo de uma criança recém-nascida custa R$100 mil. R$100 mil. Então, se existe esse valor, é porque tem gente que compra. É porque tem um pai e uma mãe que é conivente. Permissiva, sim. E isso é tão assustador. Gente, eu não sou mãe. Eu nem tenho lugar de fala, eu acho. Trouxe você aqui justamente para fazer essa troca. Porque quanto mais a gente mexe, mais coisas a gente descobre e mais chocada eu fico. Porque, gente, se eu fosse mãe agora, eu acho que eu ia pirar. Porque Aonde eu tô, né? Para onde meu filho está indo? Que mundo está reservado para ele? Mas aí você tem que pensar na sua capacidade de ser mãe, presente, inteira. Não dá para ser mãe meia boca não, entendeu? Mãe presente ali e cuidando e orientando e acompanhando, indo nas festinhas, porque agora tem uma outra coisa, que agora é novo, né? Você não é mais convidado para ir para os aniversários das crianças. A criança é convidada, você vai deixar sua criança e vai embora. Papai e mamãe não participam mais de aniversário. Quem é esta família onde você está entregando a sua criança? Se acontecer um incêndio, esse pai e essa mãe vai socorrer qual a criança primeiro? A tua filha ou a filha dele? Deixei minha filha fazer um passeio de barco, mas eu conheço a família. Gente boa, você conhece até a 2ª página, até a página 2. Depois você não conhece não. Tá, acontece um incidente, essa canoa, os 2 caíram no rio, mas você só pode salvar um. Você vai salvar a filha da tua amiga ou você vai salvar a sua filha? Então, gente, pai e mãe tem que estar ali, ó, junto. Não posso ir levar? Também não vai. Vai dormir na casa do coleguinha? Quem é esse coleguinha? Quais são os valores morais dessa família? Que já aconteceu da coleguinha ir dormir na casa do coleguinha e esse pai do coleguinha passar a mão na coleguinha da filha. Não, mas eu conheço os pais, sabe? Os pais são assim, são impecáveis. Ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece ninguém. Eu permito que você conheça aquilo que eu quero que você conheça. O meu sol, a minha sombra, eu vou estar sempre com um sorriso aqui. Então, assim, a confiabilidade, né? Eu prefiro confiar para minha filha aí, porque assim eu vou ter um domingo com meu marido aqui sozinho, porque ela foi para a casa da coleguinha, foi para a festinha da coleguinha. Gente, nem a coleguinha e nem ela tem capacidade e nem maturação para estar lidando com as coisas longe dos olhos dos pais. Eles não têm isso, não tem como. É muita informação que eles recebem, mas não tem
maturidade para lidar com isso. Então, isso é uma arma. É como você colocar uma criança num carro a 180 por hora, sem freio. A internet é isso. Você coloca aquela criança ali, ó, descendo ladeira abaixo sem freio. E ela vai. Só que o tombo ali embaixo... Você acha que os pais, atualmente, eles devem parar de fazer vídeos dos seus filhos, ainda que vídeos inocentes, e colocar nas redes? Pois é, né? A gente tem a primeira ideia de fazer porque você está mostrando uma coisa bacana, né? E aí vem um infeliz, pega aquela imagem e trabalha em cima daquela imagem do jeito que quiser e ainda vende aquela imagem, né? Eu acho assim, tá muito perigoso tudo isso, tá muito perigoso. E outra coisa assim, ó, lembra da época do tchan? Dancei Você muito. Você dançou tchan? Muito. Então, na boquinha da garrafa? Na boquinha da garrafa. E o que mas eu era um pouquinho maior. Não, mas já, nem isso. Mas ainda assim. Mas o que a família fazia? Olha, ela faz direitinho, igualzinho. É sexualização. É sexualização. Tá estimulando aquilo ali, ó. A criança não tem essa percepção, mas o adulto tem. Então o adulto teria que inibir isso, né? Porque aquela idade não é para estar se exibindo desta maneira. Essa idade é para brincar com boneca, é para estudar. O foco é outro. Quando você desvia esse foco para um outro mundo, você desperta o que? Você aguça o que? A curiosidade. Por que isso? Por que aquilo? E o sexo é uma coisa muito vibrante. E sem contar que a maioria dos abusos que acontecem entre crianças e tal é sempre de alguém próximo, né? Sempre. Então existe vizinho, sempre o olhar Uhum. de alguém que você não sabe, mas está olhando aquela criança dançando na boquinha da garrafa de uma outra forma. Que hoje eu vejo isso, eu fico apavorada, eu falo, gente, quantas pessoas devem ter me olhado dessa maneira? Sim. E aí eu comecei a trazer algumas recordações dessa época, porque, gente, eu acho que esse vídeo e essa denúncia botou todo mundo para pensar. Eu lembro que nessa época eu devia ter uns 13, 14 anos, e tinha um senhor que ficava onde eu frequentava, que eu frequentava um bairro que era numa praia. E aí a gente dançava ali, não sei o quê. E tinha um senhorzinho que ficava sentado com a boina dele aqui assim, ó. Olha isso. Olhando pra gente. Porque ele se excitava. E ele ficava ali o dia inteiro, todos os dias. E quando eu lembro disso, eu falo, cara, é isso. É isso. Sabe? Aí você pega esse vídeo do tchan e bota na internet hoje, porque naquela época não tinha essa coisa toda que tem hoje, né? Desse mundo virtual. Gente, é um prato feito. Eu fui cantada muitas vezes, Irene, quando criança, por adultos. Muitas vezes. E eu tive que me virar. Porque eu tinha uma estrutura. Só que se eu não tivesse? Você ia. Tranquilamente você ia, né? Então, se naquela época, que já era uma coisa, tipo assim, anos 90, que era uma coisa um pouco ainda discreta, sim, acontecia dessa maneira, eu fico imaginando hoje. E se todo mundo fizer uma retrospectiva aqui da época como o tchan, né? Todo mundo vai lembrar de alguma passagem, caraca, e é verdade. Né? Então, só piorou. Ou é a mesma coisa, mas piorou por conta da velocidade da internet e a coisa toma um formato que assusta. Né? Assusta bastante todo mundo. Então, é deixar a criança ser criança. É não querer... Você quer ver uma coisa que os pais fazem muito? A criança tem 10, 11 anos. Você já está bastante grande para estar fazendo isso. Só que o que ele está fazendo é de criança. E é para fazer. E é para fazer. E é para fazer. A criança já começa, então, se eu sou adulto para fazer isso, eu sou adulto para fazer aquilo. Né? Uma criança de 11 anos hoje está pedindo pela internet, pelo Shopee, camisinha, preservativos. Como assim? Aí quando vai ver o que chegou em casa, um pacote, da onde você tirou isso? Quer dizer, mas ele é adulto, né, para estar pedindo. E aí?
como pede isso, pode pedir qualquer outra coisa. Está tudo muito fácil para chegar. E como não tem ninguém para olhar, essa facilidade fica ainda maior. Então ele se sente todo poderoso. A criança, quando se sente com poder maior do que ela, o tombo é grande. Não tem ninguém para dizer, ó, você ainda é muito pequeno para isso. Você acha que tudo isso, quando chega lá na outra ponta da corda, tem a ver com o nosso voto, Irene? Com o nosso voto? Com o nosso voto. Porque, assim, a gente está vendo hoje no Brasil os deputados se unindo, e isso foi uma coisa muito legal que eu achei, que eu vi, assim, lado A e lado B, né, porque tem essa coisa, lado A e lado B se unindo em prol desse assunto, que eu acho que é o que deveria ser sempre. Porque promove. Né? É só promoção. Ninguém está pensando na menina, ninguém está pensando neles mesmos. O que eles estão fazendo é em benefício deles, em promoção. Ano que vem tem eleições, então o partido, quem vai ser, quem não vai ser, eles já estão trabalhando em cima disso. Você acha que eles estão fazendo isso realmente? Por que já não fizeram? Porque estava lá na mesa deles para fazer. Ah, mas agora chamou a atenção, o povo está todo olhando, então vamos dar uma resposta. Então, se não tivesse acontecido, estava tudo igual. A galera está meio que só querendo lacrar, é isso que você está querendo dizer? Só. Sinceramente, acreditar no poder político do nosso país, para mim é bizarro. Seja lá do A, seja lá do B, não importa. Né? Todo mundo trabalha em benefício próprio. Porque se fosse ao contrário, nossa realidade hoje poderia ser um pouco diferente. Né? Nós temos que ter exemplos de moral. Né? O pai tem que ter um exemplo de moral para o teu filho. O presidente tem que ter essa moral muito constituída para que a sua população siga essa moral. Nós pegamos exemplos aqui direto, olha, eu vou ser assim porque fulano está desta maneira. Mas se você não tem essa moral estabelecida em você ou no teu meio de vida, qualquer um que chegar para você e apresentar algo que lhe traga benefício, você vai por esse caminho. Só que aquela coisa, o caminho mais fácil não é o melhor caminho. Ele é só um atalho. E o atalho pode te levar a alguns abismos, né? Então é melhor você pegar um caminho longo, aonde você vai seguir, aí eu acredito nas leis, né, de Deus, naquilo que a família, né, aí é crença, né? Eu acredito em Deus, eu acredito que nós temos regras a cumprir, sim, né, mandamentos a cumprir, porque nós somos filhos de um Criador, gente. Se você não acredita que você é filho de um Criador, que você não é a criatura de Deus, você fica muito perdido. E eu acho que falta muito Deus no coração das pessoas. Eu acho que Deus hoje está sendo meio que esquecido. Então está todo mundo aqui, ó, lacrando aqui na internet as coisas que te dão, que te elevam no sentido... uma bolsa igual a fulana, eu tenho um tênis porque fulano tem um tênis, o cabelo, a unha, né? Mas ninguém fala de Deus. Nem as crianças, nem os pais, muito menos as crianças. E eu acho que está faltando Deus, sabe, no coração das pessoas, para que possam valorizar o que realmente precisa ser valorizado, né? Você vê uma coisa que me chama muita atenção, às vezes eu estou no salão, lá entra uma menina lá de 7 anos, né? Aí pinta as unhas como se... unhas grandes. Eu falo assim, isso é tirar a menina da fase dela. Ela não tem que ter aquela unha, por mais bonito que seja. Você concorda? Concordo. Ou você acha que eu estou sendo muito radical também? Não, eu concordo. Concordo. Sabe, a criança fazendo alisamento naqueles cabelos e ela sai do salão como uma mulher. Meu pai não deixava. Meu pai não deixava. Porque naquela época também... mas isso é adultizar.
Porque assim, eu acho até bonitinho, né? A gente pegar e pintar a unha da criança ali de um esmalte clarinho, bonitinho, para ela começar, sei lá, ter um contato com a vaidade de alguma forma, Eu acho muito cedo. né? Mesmo com 7 anos. Muito cedo. 7 anos é muito cedo, cara. Essa criança não sabe. Essa criança, ela tem que ser direcionada só para o lúdico, para as brincadeiras. Ah, porque a minha coleguinha faz. Dana-se que a sua coleguinha faça, aqui você não vai fazer. Porque você começa a criar valores desde cedo, desde pequeno. Ela não pode pular uma fase. E você pintar uma unha. Você pode até pintar a unha da criança, tá ali. Mas elas estão colocando unha de gel. Não, isso, eu acho que o excesso, pra mim, tá? Eu acho que o excesso é ruim. Mas não vejo problema, assim, de pegar um esmalte clarinho e passar Não, eu também e tal, não vejo. entendeu? Isso eu não vejo. Agora, cutilar, fazer a unha, Eu tô falando... né, Uhum. e cabelo e lá, aí eu já acho Demais, né? demais para essa fase. Não precisa tanto, Se né? você está colocando ela na posição de mulher, então ela vai se sentir como tal. E a brincadeira dela lá fora não vai ser de criança, porque ela vai estar ali se exibindo, se mostrando. Pega um garotinho também que já gosta da brincadeira, daqui a pouco essa garota com 13 anos tá grávida. E o que mais nós estamos vendo hoje são adolescentes de 12, 13 anos já com criança na barriga. E qual o nível de responsabilidade dessa criança? Como essa criança vai cuidar de outra criança? Então você vê que é uma dinâmica doentia, né? E isso por conta da ausência dos pais. Volta lá, ó. Vai sempre voltar nos pais. A ausência provocou isso. Qual o remédio? O remédio é deixar as coisas irem do jeito que estão, nessa velocidade louca? Porque o pai e a mãe também entram nessa mesma velocidade. Está todo mundo, os filhos, o pai, a mãe, ninguém tem tempo para nada. Coloca o filho na escola de manhã e só pega de noite, quer dizer, tem atividade o tempo todo. Ele também não para, ele também está cansado, ele também está estressado. E vira uma coisa assim absurda. Aí você vai ver criança com ansiedade, criança depressiva, criança se machucando, se cortando. Você encontra coisas assim absurdas. Você encontra criança, adolescente, que deixa o cabelo crescer e tampa todo o rosto. Não sei se você já viu. Já. Todo o rosto. E aí você vai conversar com essa criança, você fala assim, olha para mim. Ele não socializa. O adolescente ele já tem dificuldade mesmo, né? Pois é. Ele já O tem adolescente tem de... muitas dificuldades, mas junta essas dificuldades, o pouco que ele poderia estar recebendo, ou nada que ele está recebendo, ele vai se isolar cada vez mais. E quando você se isola, você vive o seu pensamento aqui, ó, pensando as mesmas coisas. Ele não troca com ninguém. Então é uma coisa doentia. Aí vem as tentativas de suicídio, né? Vem aquele garoto que bate na professora. E quando isso acontece, né, muitas vezes isso sugere que a criança que bate na professora, que ele gostaria mesmo era de bater na mãe, né? Ele só transferiu, projetou aqui na professora a dor dele. Então... Uma vez eu vi numa escola de ensino fundamental, a orientadora pedagógica, né, e a diretora pegou 2 crianças que estavam brigando no pátio e levou para a secretaria. E eu presenciei a conversa, né, delas com as crianças. E aí uma coisa que me chamou muita atenção é que um dos meninos falou assim, eu bati nele que é para ele aprender. Pois é. Como assim? Aí eu, né, ali assim, ó. Aí a orientadora falou assim, tá, mas você falou isso para ele porque você acha que ele tem que aprender o quê? Porque provavelmente o seu pai ou a sua mãe te bateu em algum momento para você aprender alguma coisa. E falou isso para você. Isso. E aí ele começou a relatar. A mãe dele batia muito nele e repetia essa frase. Então ele replicou com um colega, porque aquilo para ele é educar. Gente, a criança tinha 6 anos.
Muito pequenininha, né? E é exatamente assim que acontece, né? Porque a gente não sabe o que acontece dentro da casa daquela criança. Você vê pai e mãe sorrindo com carrão e acha que aquela família é a família perfeita. Então você vai para o Instagram, tá todo mundo batendo foto no maior sorriso, na maior felicidade, na maior alegria, e todo mundo quer viver aquilo. Só que aquilo, gente, não é a realidade. Aquilo é só um cenário que foi criado, né? E todo mundo quer ser feliz. Então eu quero ser igual. Mas não queira ser, porque a sua família é que é o real. É que você sabe o defeito de cada um. Você sabe que você está ali, que você, se precisar, você... né? Você não tem que desejar o que você não tem. Né? Você tem que valorizar o que você tem. É a sua casa, é a comida que bota no teu prato, né? E as crianças, elas estão querendo aquilo que ela não tem e que ela valoriza no outro, né? Então são inversões de valores. É muita coisa para ser discutido, sabe? De trazer isso mesmo em voga, discutir e levar isso para as crianças nas escolas. Eu acho que não tem um ambiente melhor do que você estar discutindo vários assuntos dentro da escola, valorizando o ser que ela é, né? Para ela não transferir esse valor dela para o outro. Então ela perde a identidade dela porque ela não quer ser ela quer ser aquela. Mas ela não sabe que aquela é infeliz, não tem vida, não tem amor, não tem pai, não tem, sei lá, né? Um monte de coisa. Ufa. Olha, gente, o assunto é pesado. É pesado, é longo, né? Irene, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Antes de partir para a parte lúdica aqui, né? Porque tem a parte lúdica aqui do podcast. Eu queria que você deixasse O que você deixa de conselho para quem está assistindo a gente aqui nesse bate-papo hoje? Então, olha, eu vou trazer esse dado aqui para poder fechar. Em 2023, agora, 2023, tem 2 anos, né? Ocorreram 87.545 estupros, sendo que 61% das vítimas menores de 14 anos. Então, não pense que dentro de casa a sua filha está segura quando você sai para trabalhar, porque não está. Porque ela tem um celular na mão e ela está no mundo. Ela não está na sua casa, ela está no mundo. Ficar de olho em todas as atitudes e reações dessa criança. Dê limites. Quem manda dentro de casa é papai e a mamãe. Se ele fez por merecer, dê o presente. Mas se ele não fez, faça com que ele faça se merecer por esse presente. Ele vai ter que cavar, ele vai ter que buscar o merecimento, né? Então, não queira ser a boazinha, a mamãe boazinha. Seja a mamãe justa, a mamãe adulta. Para isso que é o pai e a mãe, né? São adultos para que possa estar orientando e dando limite a essas crianças. Eu acho que não existe outra forma, sabe? E se puder, né? Falar um pouco de Deus, apresentar Jesus, quem foi, qual é a história, como aconteceu, por que aconteceu, porque também você traz essa coisa da religião para dentro de casa, que a família está se perdendo muito com a internet, a família está deixando de ser família real, né? Presente. Quando for almoçar, que todos se proponham a deixar o telefone afastado, ninguém naquele momento vai pegar no telefone, porque é um momento tão mágico, você poder sentar à mesa e todos conversarem sobre vários assuntos. Acho que isso enriquece muito a união de uma família. Essa é a minha opinião, claro. Que bom. Irene, vamos ao momento lúdico. Momento lúdico. Coloque esse Hildas aqui. Coloque esse Hildas aqui. Ó, tá até na sua paleta de cores. Me diz o seguinte, esse quadro é o quadro Numa Relax de Hildas. O que te deixa numa relax? Numa relax? Quando eu termino de fazer minhas remadas. Ai, que delícia. Posso acordar às 5 horas da manhã, hoje eu acordei às 5 horas da manhã. E aí nós remamos bastante e deixamos ali, tomo um belo de um banho.
é muito bom começar o dia assim, sabe? Com alguma atividade física que realmente vai te fazer o seu dia ser um dia maravilhoso. Nossa, que delícia. 4h50 para os fortes, né? Essa remada aí de 5 horas da manhã, de 6 horas da manhã, É para os fortes, porque estava frio, né? Tava frio, mas o meu horário de remada é 6h30, mas hoje eu fui convidada a ir mais cedo, mas não importa, o importa é que você tem que vencer a sua preguiça, vencer, né? A vontade de ficar ali na cama, mas quando você volta daquela atividade que você fez, nossa, como isso é relaxante, como isso é gostoso e como o seu dia é produtivo. E aí te deixa numa relax. E deixa no relax, com certeza que sim. Que maravilhoso. Irene, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Tá? Deixa as suas redes sociais para caso alguém queira saber um pouco sobre... o meu Instagram é Irene Alberico. É fácil porque meu nome não é muito comum, né? Então se coloca lá Irene Alberico, ele vai entrar lá. E se vocês quiserem conversar, bater um papo, tirar algumas dúvidas, querer expandir a consciência, né? Ter uma outra percepção de vida, pode me ligar que a gente bate um papinho lá. Que maravilhoso. Aí, gente, é só ir lá. @Irene Alberico para poder trocar essa ideia com ela. Gente, muito obrigada. Curtam, compartilhem, comentem sobre esse vídeo e também siga a rede da Hildas, @usehildas. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.